O câncer de próstata atinge cerca de 70 mil novas pessoas a cada ano no Brasil. Segundo dados do Ministério da Saúde, a doença mata de 12 a 15 mil pessoas por ano e é o segundo tipo de tumor que mais atinge homens. E como a gente está na campanha Novembro Azul, é sobre o câncer de próstata que a gente vai falar agora com o Eduardo Miranda, que é urologista. Bom dia, doutor, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia a todos. Qual que é a função da próstata? Então, muitas pessoas desconhecem, mas a função da próstata é reprodução. Ela produz uma substância que é nutritiva para os espermatozoides e produz também uma enzima chamada PSA, que é o principal exame que é feito para a avaliação da próstata, que é uma enzima que serve para liquefazer o sêmen, manter ele no estado líquido, impedindo a coagulação. E quais são as principais doenças que atingem a próstata? Então, passada essa idade mais jovem, né, é comum que haja um crescimento da próstata. Então, as doenças mais comuns são aquelas que afetam o trato urinário. Porque a próstata, como a gente pode ver, e parecido com essa maçã, ela abraça o canal da urina. E muitas vezes, quando ela cresce ou quando ela está inflamada, ela pode dar sintomas miccionais, ou seja, dificuldade para urinar, né? O paciente tem que ir para o banheiro várias vezes durante o dia ou durante a noite, tem que fazer força para urinar. E é onde é mais comum que haja problemas no sistema urinário. Existem doenças infecciosas, como as prostatites, que pode ser causada por algum tipo de bactéria, mas o mais comum é uma doença chamada hiperplasia prostática benigna, que quer dizer o crescimento benigno da próstata. Com o passar da idade, alguns fatores, como fatores genéticos ou até fatores cada vez mais relacionados às doenças inflamatórias, como doenças cardíacas ou obesidade, alterações hormonais, podem fazer com que a próstata comece a crescer. É bem comum que isso aconteça. Essa é a condição chamada como hiperplasia prostática benigna. Que é essa que a gente tem aqui, Essa né? é a mais comum, sem dúvida. E como existe essa tentativa de conscientização sobre o câncer de próstata, muitas pessoas, né, ficam procurando uma avaliação e acabam descobrindo que a sua próstata está crescida. E as pessoas ficam muito assustadas achando que isso é câncer de próstata. Na verdade, não. Esse é um processo diferente. Então, a próstata, quando ela cresce também, analogia à maçã, cresce naquela região do miolo, né, da fruta. Já o câncer é uma doença diferente, ela cresce na casca para fora. Então, você pode ter uma próstata bem pequena com um nódulo, né, um tumor crescendo na parte externa. As doenças sem ser o câncer, como que elas são tratadas? Geralmente, a maioria das vezes é com medicamentos. Né? Então, as pessoas que têm sintomas mais leves, como é a maioria, ou às vezes tem sintoma nenhum, você pode acompanhar e fazer algum tipo de remédio. No entanto, se a próstata crescer demais ou se houver um comprometimento da função dos rins ou realmente entupir o canal que o paciente tem que passar às vezes uma sonda para urinar, nesses casos pode ser necessário uma cirurgia, né? Que são cirurgias que consistem em você fazer uma retirada parcial da glândula, uma raspagem, tirando aquele miolo que está entupindo o canal da urina. E agora em relação ao câncer especificamente, o que causa o câncer na próstata? O que causa são múltiplos fatores, fatores pessoais, fatores ambientais, fatores genéticos. É uma combinação que é muito comum em câncer de próstata. E quais são os sintomas? Então esse é o grande problema, que na maioria das vezes o câncer de próstata não traz sintoma algum. Não interfere na urina, não causa dor e é por isso que é importante a prevenção. Porque quando há sintomas, seja de dor porque a doença está se espalhando e acometendo alguns órgãos vizinhos, seja porque está entupindo o canal da urina, é um sinal que a doença ela já avançou muito e isso torna o tratamento e a cura muito mais complexo. Sim. E normalmente como é feito o tratamento? O tratamento vai depender do tamanho desse tumor, né? Então o ideal é que seja identificado em fases iniciais em que o nódulo está contido na próstata, na casca, mas ainda contido pela camada externa da próstata. Nesse caso você pode tentar fazer alguns tratamentos como a cirurgia, em que você retira, no caso, a próstata inteira para evitar que esse tumor cresça ou volte. Pode ser feito radioterapia. Sim, por isso que é tão importante, né, essa conscientização aí do Novembro Azul, das pessoas fazerem o diagnóstico, irem ao médico. A partir de que idade? Então, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que seja feita de rotina a partir dos 50 anos de idade. Homens entre 40 e 50, o ideal é que seja aqueles homens que têm um risco aumentado. Você também sabe que homens da raça negra têm uma chance maior, então é interessante que eles comecem pelo menos aos 45 anos. Ou então, como cada vez mais sociedades do mundo têm feito, a partir dos 40 você faz uma avaliação, digamos, basal, para avaliar o risco do sujeito. E a partir daquele risco você vai programar
né, as avaliações dos 40 aos 50 e dos 50 em diante. Eu acho que o maior problema é aquilo que a gente sempre fala, né? Que é a resistência do homem de ir ao médico, de fazer esses exames preventivos, né? E é justamente o que o Novembro Azul fica batendo nessa tecla, né? Exatamente, existe muito preconceito quanto ao toque retal, que é o exame, digamos assim, mais sensível para identificar esses nódulos. Praticamente indolor, dura poucos segundos e pode trazer muito benefício, né? Quando você faz juntamente com o exame de sangue, que é o PSA, então há uma taxa de detecção precoce de câncer de até 95%. Pessoas que se preocupam com sua saúde, fazem um preventivo a partir de determinada idade, têm uma chance muito boa de identificar em fases precoces e a taxa de cura é muito próxima a 100% nessa população. Pois é, tem que se cuidar, né, doutor? Com certeza. Muito obrigada, viu? Foi um prazer.